Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Hebreus capítulo 2 fala do livro da redenção. Supostamente esse livro é o livro da nossa redenção. É o livro que Jesus abre e muda a nossa história. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito. Quem chorava? João, o discípulo, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, para de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Quem é o cordeiro? Jesus. No centro do trono, Paulo, cercado pelos 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? Daqui a pouco a gente chega. E pelos anciões. Quem são os anciões? E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres é o poder redentor de Cristo na nossa vida. Que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, pastor Lázaro, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11. Então olhei e ouvi voz de muitos anjos, milhares e de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi de todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões se prostraram e adoraram. Pai, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, toma esse lugar com o poder da tua palavra e nos encoraja a ter uma vida plena, em nome de Jesus, amém. E você pode sentar, meu querido. E ao sentar, dá a Deus a sua melhor salva de palmas. Confesso que hoje fiquei muito surpreso, Rudão, com a quantidade de pessoas que vieram à igreja durante a manhã. Porque quando tem feriado prolongado, você já pensa assim, vai ficar um pouco difícil, né? Mais que nada, tivemos multidão de manhã aqui. Você pode dar glória a Deus por isso. Mostra que o povo está com fome e sede de Deus, e agora à noite não está diferente. Esse texto de Apocalipse, ele traz para nós algo muito poderoso, algo muito assim, realmente sério. E o tema da pregação é batalha, porque todos nós, Eliel, enfrentamos batalhas na nossa vida. Quem aqui enfrenta batalhas? Vou falar de 3 tipos de batalhas que nós enfrentamos. A batalha, pastor Adriano, é uma luta constante, diária, contra forças espirituais, independente da sua crença. Você não precisa ser crente para ter batalha. Nossa, depois que eu tornei-me crente, depois que eu me batizei, depois que eu aceitei Jesus, parece que agora tenho luta demais.
é que você tinha antes, você não identificava ela. Só isso que mudou. Mas o que mudou também é que você tem uma proteção do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Você tem uma guarida de Deus. Você tem um exército, Dani e Juliano, trabalhando por você todos os dias. Quem crê vai dando glória a Deus. E o livro de Apocalipse foi escrito por um homem chamado João. Quem é João? É o discípulo de Jesus, apóstolo, que escreveu o livro de João, escreveu o livro de 1 João, 2 João e 3 João, e escreveu o Apocalipse. Todos os discípulos tiveram algumas mortes trágicas, a maioria deles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Tomé com uma flechada no peito, enquanto orava. Cada um teve o seu tipo de morte. Tiago foi decapitado dentro de uma prisão em Jerusalém, por Herodes. Enfim, eles tiveram suas dificuldades, mas todos não negaram a sua fé e a sua autenticidade. E João não morreu. João ficou para a velhice. João ficou velhinho. E como João não tinha nada que o desabonasse para ser julgado com pena de morte, levaram ele preso numa ilha chamada Patmos. E deixaram João na ilha de Patmos preso. E ele ficou preso lá. E aí ele recebe uma visita na ilha de Patmos. Você percebe que a Bíblia diz: lança Pedro o seu pão nas águas, e ao seu tempo ele volta. Tem muita coisa que você está colhendo e vai colher, porque teve boa semeadura na sua vida. E tem muita coisa que você está colhendo e vai colher, porque são frutos de má semeaduras, más escolhas. João, quando Jesus estava na cruz, ele leva a mãe de Jesus lá e fala assim: Maria, está aqui seu filho. Jesus olha para João e fala assim: João, a partir de agora, ela é sua mãe. Mãe, ele é teu filho. João foi o único discípulo que foi visitar Jesus lá na cruz. Agora Jesus está retribuindo a visita. Ô João, você está aqui na ilha de Patmos? E ele veio em espírito e trouxe revelações para João. Escreveu o Apocalipse. Por que será que Deus permite que João não morra e vá para uma ilha deserta, cheia de criminosos? Deserta em parte, né? Longe, meio de mar. E coloca esse homem lá para poder visitá-lo, e ao visitá-lo trazer uma revelação. Em qualquer lugar que você estiver, o Senhor te visita, Ele te alcança e Ele se revela a você. Então aquela ilha de Patmos, que para muitos era um lugar de tormento, para João foi um lugar de revelação. E ele escreve o Apocalipse ali naquela ilha. E esse capítulo de João 5 é um capítulo de batalhas. É um capítulo que as batalhas, elas dizem quem já é o vencedor, quem já venceu essa guerra. Porque todo dia nós estamos enfrentando batalhas. Marquei algumas aqui, ó. Batalhas na nossa mente. Como nós enfrentamos batalha na nossa mente. Agora mesmo, Deus está falando com você e a sua mente está aí também, querendo dizer para você coisas negativas. Todos os dias a gente tem pensamento positivo e pensamento negativo. Todo dia nós temos crenças e dúvidas na nossa mente. Todo dia nossa mente passa por paz ou passa por tribulação ou perturbação. Então você acorda, de repente você fala assim: hoje vai, hoje eu tô com a tocha. Daqui a pouco você fala assim: hoje estou um pavio já apagado. Hoje já terminou o gás. Hoje já acabou o ânimo.
Todo dia você fala assim: nossa, que paz gostosa. Bastou uma situação para virar uma perturbação grande dentro da sua mente. Você está com aquela fé inabalável, mas alguém te disse não, e você fala assim: eu sabia. Aí aquela velha frase que a gente sempre escutou: quem nasceu para ser João, vai ser João, nunca vai chegar Johnny. Eu estou para dizer para você que aquilo que você pensa a teu respeito, você é. E eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus Cristo, Filipenses diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dar um glória a Deus. Você pode todas as coisas no Senhor. Outra batalha que a gente enfrenta é a interna. A batalha da mente eu posso ter controle. A batalha interna eu posso ter controle. Porque internamente nós lutamos contra a nossa própria carne. Você luta contra a sua carne com os seus desejos. 1 de João capítulo 2 verso 16. Olha o que diz esse texto. Ele fala assim para nós. 1 de João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ao 17, diz assim para nós: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Volta ao 16, Rafa. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, o desejo da carne. Nossa carne é fraca, irmãos. Mas quando você fala carne é fraca, a pessoa já pensa assim: área sexual também. É um desejo que vem naturalmente pelos hormônios que você tem, pela saúde que você tem, pela disposição que você tem. A cobiça da carne. Mas não é só sexo. Sexo é um dos. A gula é uma cobiça da carne. A gula é uma cobiça da carne. Eu estava vendo hoje de manhã, era umas 6:30 da manhã, que 16 milhões de brasileiros têm diabetes tipo 2. Sabe o que é diabetes tipo 2? Aqui não é de herança genética, aqui não é uma doença de sangue, é por causa de comer excessivamente. O problema não está em comer, o problema está em comer e não fazer nada para eliminar aquilo que você come. O que é uma diabetes? É muito açúcar no sangue, dificulta a circulação, pode prejudicar o coração, por isso que chama de comorbidade, é isso? Isso a gente tem que cuidar. Você é templo do Espírito Santo. A cobiça da carne não pode te levar a não vencer obstáculos que a vida te propõe. Antigamente, meu pastor, ele falava uma coisa, e eu guardei. O cara se converteu, aceitou Jesus, era muito briguento. Aí passou numa padaria e encontrou os seus amigos de padaria, os seus amigos de boteco na padaria. Aí começaram a provocar: agora você é crente, né? Agora então, se bater no seu rosto esquerdo, você vira o direito, e assim por diante. E foi provocando, foi provocando, foi provocando. Ele deu um soco de mão fechada no meio do rosto do rapaz, que derrubou de costas. O cara levantou e falou assim: você não é crente? Ele falou assim: só com a mão esquerda. A direita ainda não se converteu. É a carne. Nossa carne é terrível. Já ouviu aquela expressão: não deixa eu descer da cruz? Já ouviu aquela expressão? Por isso que a gente tem que estar crucificado com Cristo. A cobiça dos olhos, irmãos, é terrível isso para o nosso dia a dia. Pode voltar ao versículo, faz favor. A cobiça dos olhos, ela é uma coisa muito forte. Já viu pessoa dizer assim que ela acaba querendo mais do que pode? Sabe os seus olhos? Se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo vai perecer. A gente precisa ter olho bom. Irmãos, tem pessoas que só têm olho ruim, nada está bom para ele. Quem é crente da época, irmãos, que a igreja era no ventilador, quente, abafado, levanta a sua mão. Lembra lá em Peúna? Lá encharqueado, lembra como era o sufoco?
Era difícil. Hoje a gente tem ar condicionado na igreja. E tem gente que fala assim: mas está muito frio. Eu sei que tem lugares que é mais frio do que o outro. Mas o templo novo vai ser cassete no teto, irmão. Vai ser uma temperatura só em toda a igreja. Dá glória a Deus. 17 graus. Eu tenho muito calor. Aqui para mim, aqui se não colocar no mínimo, eu não consigo pregar, eu começo a ficar irritado. Mas antigamente eu pregava, porque agora tem o conforto, né? Tem pessoas, irmão, que o olho dele é tão ruim que se você der 5 mil para ele em nota de 200, ele vai falar para você assim: mas não podia ter facilitado o troco, quando que eu vou trocar esse dinheiro? É olho ruim, tem gente que tem olho ruim para tudo. Nada está bom, irmãos, nada está bom. Sempre aquela busca por algo maior, que nem ele consegue buscar aquilo, é algo maior, mas o olho dele precisa ser sarado. Se o seu olho for bom, todo o teu corpo vai ser bom. Olha as coisas com mais clareza, com mais bondade. Olha as coisas com mais tranquilidade. Você pode dar um glória a Deus por isso. Olha as coisas com mais virtude, com mais capacidade do céu do que da terra. Olho bom. Nós temos que ter os olhos bons. Precisamos disso. Ostentação dos bens. Irmãos, eu vou falar porque está no meu coração para falar, e eu preciso falar para vocês. Fala então, vou falar, Bruno. Eu preciso falar. Você sabe que às vezes você tem amigos seus, que não é maldade, mas quando ele posta alguma coisa na internet, ele posta alguma coisa que ele está viajando, por exemplo, talvez a pessoa pode ser inocente, e eu acredito que seja, mas tem um objetivo: tentar atingir alguém. Fala: você está vendo, eu estou viajando, você não. Deus vai te fazer prosperar, meu querido. Deus vai te fazer andar em caminhos novos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não precisa ostentar. Não precisa ostentar os teus bens. Deixa os outros falar. Irmãos, as pessoas falam tanta coisa a meu respeito na cidade. Falam tanta coisa a meu respeito. Enquanto não atingir a moral, eu deixo quieto. Deixa fazer propaganda. Alguém na cidade me chama de todo-poderoso. Meu Deus, eu sou todo-poderoso. Aleluia. Nem eu sabia. Já falaram que eu tenho 20 apartamentos. Irmão, aonde está? Aonde está, meu Deus do céu? Olha, já está querendo pegar 10 aqui, o Felipe já. Deixa que fala, a gente fica feliz. Eu fico, enquanto não ofende moral, deixa que fala. Mas você vê o pastor Toninho ostentando? Não vê. Sabe por que você não vê? Porque é um problema que pode me prejudicar. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo tem necessidade de falar que tem. Nós não temos necessidade de falar que tem. Nós temos necessidade de ter. E você vai ter. E quando falar que você é bonito, dá glória a Deus. E quando falar que você é rico, dá glória a Deus. Fama de rico, de bonito, de crente não desmente, deixa que fala. Mas você não precisa ostentar. Esses dias a Polícia Federal baixa em muitas cidades, eles fizeram um arrastão e foram pegar pessoas que estavam ostentando coisas. As pessoas que lá ostentam um Porsche. Quanto custa um Porsche? Uns 800 mil. A pessoa ostenta uma garrafa de um tipo de bebida. O camarada sabe quanto custa aquilo. Bota um relógio, um Rolex. Sabe quanto custa aquilo. Aí ostenta. Aí quando a Polícia Federal chega em determinado lugar, já faz 2, 3 anos que ele está pesquisando a vida da pessoa. Eles não chegam lá: ah, você postou uma foto na internet, eu vim te buscar. Não, ele já sabe. Ele já pegou a sua declaração de imposto de renda, não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, não tem dinheiro para comer um hambúrguer no bar da esquina, está postando caviar em tal lugar. De onde vem vindo isso aí? Ponto, Deus zebra. Está aí. Sabe por que as pessoas erram e as pessoas perdem? Porque não lê Bíblia. Eu estou aqui para ser o seu pastor hoje. E eu falo hoje como teu pai.
Essa luta interna que você vive, que é a cobiça da carne, freia ela. Se o seu irmão está indo bem, dá glória a Deus porque ele está indo bem. Não precisa ter problema nenhum com isso. Vai na Bíblia e fala para Deus assim: Senhor, tem um versículo aqui, ó. O Senhor não faz acepção de pessoas. Deus vai responder para você: é verdade, eu não faço. Você quer ter o que ele tem? Faz o que ele faz. Porque se você fizer o que ele faz, você não vai ter o que ele tem, você vai ter mais. É simples. É simples. As coisas são muito simples. Então tenta vencer essa luta interna dentro de você. E tem a luta externa. A mental, a interna e a externa. A externa não depende muito de nós. A externa depende da proteção. Houve um dia, eu já preguei aqui esse tempo atrás, que um arcanjo criado no céu, chamado Lúcifer, caiu. Tem 4 categorias de anjo. Tem o anjo, e aqui a gente vê que é milhões e milhões, milhares de milhares. Jesus falou, ó, se eu quisesse 10 miríades de anjos, 10 mais vezes 10, 100 mil anjos chegava aqui agora e me levava da cruz. Mas vamos cumprir a palavra. Milhares e milhões, anjo. Aí tem a segunda categoria, que são a segunda patente, que é arcanjo. Miguel é um arcanjo. Aí tem a terceira categoria, que é os querubins. Então são categorias de comando. Lúcifer era querubim ungido. Tem querubim da adoração, tem querubim da guarda, tem a categoria no céu. Um dia nós vamos conhecer. Mas receba essa palavra: você é feito um pouco menor do que os anjos. Segundo a palavra de Deus em capítulo 2 de Hebreus. Mas presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quando nós chegarmos no céu, essas criaturas de Deus, chamado anjo, arcanjo, querubim, e depois tem a quarta, eles vão nos receber. E o céu vai perguntar: quem são estes? E alguém vai gritar lá e vai dizer: estes são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e fazem parte da primeira ressurreição. Nós seremos as estrelas do céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí então, Newton e Ellen, presta atenção. Esse querubim ungido caiu, porque desobedeceu, Fernando. E quando ele cai, Turini, ele vem, e o seu nome é trocado para Satanás, ou diabo, que significa adversário. Então Pedro, ele tornou seu inimigo. Quando o inimigo consegue, de forma mental, no campo de batalha na nossa mente, que nós possamos ouvir os pensamentos mais negativos da nossa vida, quando internamente ele consegue nos vencer, de forma que vamos ser vencidos pelos desejos da carne, pelo desejo dos olhos, pela ostentação, ele nos leva a perder até a dignidade. Ele vai em Deus e fala assim: está vendo? Porque a Bíblia diz que ele visita o céu, como visitou o céu, e levar informações sobre Jó. O Senhor abençoa Jó, porque o Senhor dá tudo para ele. E aí então, quando isso acontece, ele consegue vencer esse ser humano, ele vai lá no céu e fala assim: está vendo a criatura que o Senhor fez? A sua imagem e semelhança? Olha no que eu transformei ela. Eu transformei ela num dependente químico. Eu transformei ela num beberrão. Eu transformei ela num adúltero. Eu transformei ela numa pessoa viciada. Eu destruí ela. Ele não tem mais esperança. E está lá. Mas quando Deus olha para este lugar agora e contempla você, quando o inferno chega para nos acusar, porque ele é acusador, um dos seus nomes é acusador, sabe o que acontece, Nilo? O céu também diz assim: está vendo o meu servo Nilo? Está vendo o meu servo lá na igreja Floriano Peixoto? Aquele povo está lavado e remido no meu sangue. Eles estão interessados na minha vida, na minha palavra. Eles estão no culto para ouvir a minha palavra, para receber a minha palavra. E você está aqui hoje para isso.
O céu também te elogia. O céu também fala bem de você. Mas então aí o inimigo vem furioso. E ele vem furioso. Eu vou dar uma palavra que eu não falei de manhã. Deus estabelece, César, limites para que o inferno toque você, João. Existem limites. Vai e toca até aqui, não toca mais ali, porque aqui não passa desse lado. Eu estou dizendo para você, o Senhor que colocou limites no mar, coloca limites na tua ação do inferno, na tua vida. Então a gente tem tudo para vencer. Nós não podemos perder. E essa guerra interna, diz a Bíblia em 1 Pedro, que Satanás ele ruge como um leão ao nosso derredor. E lá está ele ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. Mas no Salmo também diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Derredor é lá, redor é aqui, Batista. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e nos livra. Então, irmãos, não chega até você, porque você tem a proteção do céu. Então eu não tenho como controlar isso, mas eu sei que eu sou protegido por isso. Eu não tenho como controlar a atuação do inferno, mas eu tenho como saber que o Senhor me guarda e me protege. Você pode dar um glória a Deus? Então nós temos lutas mental, batalhas internas, batalhas externas, e tem alguns sintomas que essas batalhas mostram para a gente. Um amigo disse que Deus deixou para o homem dor e febre. Quando o seu corpo tem dor ou tem febre, alguma coisa está errada. Precisa procurar algum socorro. Não é por acaso que o corpo tem dor e tem febre. Mas aqui nesse texto, marquei alguns sintomas que você está enfrentando uma batalha espiritual. Primeiro sintoma: é comum pensamentos negativos na sua cabeça. Você está passando por batalha. Toda hora vem um pensamento negativo, um pensamento de auto se diminuir. Se diminui não, irmãos. Não se diminui, galeria. O Senhor é que te exalta. Não queira o que não é seu, mas aquilo que é seu, busque por direito. Desânimo constante. Pessoa desanimada constante. Meu pai usava uma expressão. Minha mãe está aqui? Está aqui minha mãe? O pai falava assim: mãe, tem gente, Ana, meu pai falava assim, tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. É desanimado demais. Se você sente um desânimo demais dentro de você, pode ser não só espiritual, mas como pode ser físico. Talvez você está precisando aí de ajuda de algum especialista, viu? Confusão. Pessoas, irmãos, estão sempre confusas, mas sempre confusas. Toda hora não consegue dar 2 passos se não precisa de ajuda. Não consegue, ouve a palavra, mas de repente já precisa de novo de uma orientação. No culto Deus trata com todo mundo. No culto não anule a palavra que você recebe. Não anule o poder de Deus na sua vida. E aí então a confusão, pessoas estão sempre confusas. É confusão toda hora, é só confusão. Não, é sintoma que você está enfrentando uma batalha. Mudança brusca de humor. Nossa, está bem, daqui a pouco já está um perturbado. Conhece gente assim? Está enfrentando batalha. Está pressionado. Pessoas que estão com sensação de opressão. Pessoas que pensam que todo mundo está contra ela. Irmão, primeiro, você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim. Você não causa isso nas pessoas. Você não é o único. Eu gosto da Bíblia, porque na Bíblia tem um camarada chamado Elias. Um dia ele chega lá e estava enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Ele estava numa luta muito grande. Ele vai lá e fala para Deus assim: só eu fiquei. Ó, só eu fiquei. Deus falou assim: vem cá, Elias. Tem 7.000 igual a você. Eu escondi os 7.000, Elias. Estão todos escondidos, guardados, protegidos, enquanto essa Jezabel está fazendo as coisas. Mas o dia dela vai chegar, viu, Elias? Mas igual você tem 7.000. Elias, anima. Deu uma animada em Elias. Aí animou de novo Elias. Aí come o pão, Elias. Beba água, Elias.
come o pão, Elias. Anda, Elias. E Elias volta a dormir. Elias, vem para cá. Vem para cá. Vamos bater um papo. Elias, pega agora. Come esse pão, beba essa água. Você tem 40 dias para andar e você vai chegar no lugar. Lá quando você chegar, você vai ungir o rei de Israel. Você vai ungir o futuro rei de Judá. E você aproveita, já derrama o azeite sobre Eliseu. Já unge, não vai sair, não adianta. Coloca o azeite no Eliseu. Aí ele diz assim: o rei de Israel eu sei para que é, o rei de Judá eu sei para que é, Eliseu vai ungir para quê? Não dá mais, Eliseu, vou recolher você porque você está muito desanimado. Eu vou ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Não, o Toninho aqui está animado, glória a Deus. Você está animado? Quem está animado dá glória a Deus aí. Fica aí, esposa. Porque esse marido que eu tenho fica reclamando muito. Fica aí, marido, reclamando muito da esposa. Fica aí, filho, reclamando muito da sua casa. Fica aí, pai, reclamando muito dos seus filhos. Eu fico doente, irmãos, que pais que reclamam de filhos, que buscam a Deus, que andam na presença de Deus, que participam dos jovens aqui, que busca a Deus. Eu sei que é homem de oração, meninos crentes. Quem tem que chorar é o pai que está lá na balada esperando o filho 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não sabe como que vai sair de lá. Você não, seu filho está na presença de Deus, valoriza isso, dá glória a Deus por isso. Então, irmãos, tem coisas que a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Então você não é oprimido. Outra coisa, cansaço físico, está muito cansado fisicamente. Conflitos no relacionamento. Irmãos, você briga com todo mundo. Eu gosto muito daquela paródia, daquele Rios dos 300 espartanos. Já viu aquele Rios dos 300? Já viu, Val? Quem já viu? É um Rios de 3 minutinhos que fala assim, ó, Rafael. Ele fala assim, o Leônidas chega e fala assim: vamos para a guerra. Raul, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Então vamos para a guerra. Nós somos 300. Somos os valentes, espartanos. Vamos enfrentar o exército grego. Quanto eles são, Leônidas? 300? Um para cada um? Não, mais. Aí o Leônidas fala assim: mais. Leônidas, é 3.000? Porque nós somos os 300, 10 para cada um? Mais, Leônidas, mais. Ô Leônidas, é 30.000? Porque até 100 para cada um dá. A gente é valente, 100 para cada um dá. Mais. Quantos são, Leônidas? O Leônidas fala assim: 300.000. O soldado olha para ele e fala assim: ô Leônidas, para de arrumar essas confusão. Para de arrumar confusão, irmão. Fala para o seu irmão assim: para de arrumar confusão. Irmãos, quando você percebe que está numa batalha espiritual, você tem confusão com todo mundo. Não é só em casa, você tem confusão com todo mundo. A pessoa olha para você, você já briga. Para. Persistente nas lutas da área da vida. É sempre o mesmo problema que te derruba. Então aí agora estamos tudo lascado. Lascou para nós, porque todos nós passamos por isso. Mas agora vamos tentar criar um caminho de esperança. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Olha o que diz Apocalipse 5, 1. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Tem alguém assentado no trono. Vou dizer de novo: tem alguém assentado no trono. O Senhor dos exércitos está assentado no trono. E ele assentado no trono tem um livro em forma de rolo, que é o livro das nossas histórias, escrito dos ambos os lados. Então está selado, é assim, acabou. O mundo jaz no maligno. Meus dias estão selados desse jeito aqui. Aí vai para o versículo 2 e diz assim o verso 2: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Aí o verso 3 diz assim: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Lascou para nós, irmãos. Aí
o João, que estava tendo a revelação, ele escreve assim: e eu chorava muito. Aí eu comecei a chorar muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele, e mudar a nossa história, e fazer com que a gente vencesse as nossas batalhas mentais, as nossas batalhas internas, e vencesse essas batalhas externas, que todos os dias nós somos cercados por ela, todos os dias. Não havia ninguém. Então aí acabou-se a esperança. Naquele livro estava nossas vidas, começo, meio e fim, sequência e consequência. E ali estava a impossibilidade do homem ser senhor do seu destino. Nós vamos ser escravos para sempre, porque Adão pecou, Adão fez o que fez, e essa maldição alcançou a nossa vida. Mas no versículo 5 as coisas começam a mudar, Val. O versículo 5, olha que fala para a gente, Vera, diz assim: então um dos anciões me disse, não chores. Estou aqui para dizer para você, não chore, porque o leão da tribo de Judá, vai dando glória a Deus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem que é o leão da tribo de Judá? Judá é um leãozinho. Quando Jacó foi jogar a bênção sobre os filhos, assim: Judá, você é leãozinho, mas de você vai sair o verdadeiro leão. Quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, ele é o vencedor, ele pode abrir o livro. Verso 6 diz assim para nós, ó: e depois viu um cordeiro. Agora o leão é um cordeiro que parecia ter sido morto, e ele foi morto, em pé, meu Deus, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Quem são os seres viventes? Os 4 são a quarta categoria de anjo: anjo, arcanjo, querubim, serafim. Só tem 4. Você imagina isso, irmãos? Que poder que isso tem. O anjo poderoso não era um serafim, era um querubim. Isso aqui está acima da categoria. São serafins que estão ali em adoração. E ali tem 4 seres viventes, e pelos anciões. Quem são os anciões? Irmãos, que coisa espetacular isso aqui. Os anciões são 24. 12 são as tribos de Jacó, Rúben a Benjamim. Outros 12 são os discípulos. O Pedro é um ancião. O Judas não está lá, mas está o Matias. Lá está o Tomé. São 24. Você não vai, eu não vou ser ancião, nem você, já está definido. Estão lá diante do Senhor e do Cordeiro. Ele tinha 7 chifres. Chifre na Bíblia é símbolo de poder. Olhos é símbolo do resgate. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. Diz assim para nós o 7. E ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 8. E diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheia de incenso. Sabe o que tem na taça? A sua oração. Sabe o grupo de oração, a base de oração da igreja? A taça estava lá, a Patrícia que estava no fundo, a irmã que estava no fundo. As taças estavam lá, cheias das nossas orações. Sabe, as suas orações, Vanessa, elas não estão perdidas. As nossas orações não ficaram no acaso. Elas estão diante de Deus. Lá está a minha adoração, lá estão os meus pedidos. E eu quero dizer para você, o Senhor abriu o livro e pegou essas taças do incenso com as nossas orações. E hoje eu estou aqui com boca de Deus para dizer para você: é tempo de resposta. Quem crê dá glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala assim: havia uma impossibilidade. Fala forte: havia uma impossibilidade do homem ser senhor do seu destino,
Mas Jesus Cristo pegou o livro da minha história, marcado com sangue, e está trazendo vitória para a igreja. Quem crê recebe, dá glória a Deus. A banda pode subir. E você se coloca em pé na presença de Deus. Eu vou falar de novo, eu vou terminar. Você fala, eu vou ter que terminar. Quem ouviria mais? Vem no Maranata, Maranata vai pegar fogo. Eu acho que a gente devia pregar mais Apocalipse, irmão. Porque as nossas histórias estão ali. Mas olha para mim. Há uma esperança. É tempo de esperança. Jesus é digno de abrir o livro. É o poder da redenção. É o poder da expiação dos pecados. Ele venceu, meu querido. Olha o que diz o verso 9. Verso 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Você. A vitória já é sua. A vitória já foi conquistada. Toda vez que eu me sinto um fracassado, eu não posso anular a vitória da cruz. Eu tenho que olhar para a cruz, olhar para quem está com o livro do destino da minha vida nas mãos. A minha vida não está na mão de homem, irmãos. Um dia eu falei para uma pessoa assim: olha, se eu depender de você, como a pessoa dizia, para manter o que Deus está me dando, então não é Deus que está me dando. Quem me abençoa é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que está conosco todos os dias. Tem dia que a gente está para baixo mesmo, irmão. Tem dia que a gente precisa de um ânimo do céu. Lembra, coloca mais orações. Como que a gente mantém a vitória? A vitória já está conquistada. Fala comigo, a vitória já foi conquistada. Agora, como que você mantém a vitória? Orando, crendo, lendo a Bíblia, fazendo o que você está fazendo hoje, vindo nos cultos. Eu acho que não é importante na igreja. Quem disse? A Bíblia fala: não abandoneis as suas congregações, como é costume de alguns. Dá para buscar Deus só em casa. Deu na pandemia, porque era o único recurso que a gente tinha. Deus sabe respeitar momentos. Mas está bom? Na casa? Vamos para casa. Verso 10. E eu termino lendo 10, 11 e 12 e nós vamos orar. Tu constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e ele reinarão sobre a terra. 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus foi morto, Arthur. Jesus foi morto, Curumim. Jesus foi morto, igreja, mas ressuscitou. Digno de receber poder. Receba poder para a sua vida. Riqueza, receba prosperidade para a sua casa. Sabedoria, receba sabedoria para cuidar daquilo que você precisa. Força, honra, glória e louvor. Verso 13 diz assim para nós: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, canta para sempre, a glória e o poder para todo sempre. Levanta suas mãos, igreja. Levanta tuas mãos e começa a glorificar a Deus, porque o Senhor é na nossa vida, o Senhor é na nossa casa, o Senhor nos sustenta, Ele nos abençoa. Digno é o Cordeiro. Eu quero orar com você. Pode começar, não tem problema, viu, equipe? Pode começar. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se eu chamasse todos na frente, todos estão enfrentando uma batalha. Quem está enfrentando uma batalha aqui, levanta a sua mão. Então todos nós precisamos dessa oração. Agora você vai levantar suas duas mãos para os céus, e você vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha batalha. Reconheço que na minha batalha, que depende de mim, mental, interna, possivelmente dei algumas brechas, e reconhecendo ela, eu peço perdão e recebo perdão. Mas reconhecendo a minha derrota,
eu assumo a minha vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. E as batalhas externas que eu estou enfrentando, em nome de Jesus, eu confio na tua palavra. Blinda a minha vida, blinda a minha vida, blinda a minha vida. Coloca os teus anjos ao meu redor, como diz a tua palavra, porque o céu me garante vitória. Canta, igreja, canta. Se você quer orar em línguas estranhas, comece a orar, comece a clamar pelo nome de Jesus. Ele é Deus na nossa vida e na nossa casa. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado é. Coisa linda. Santo pra sempre. E o teu povo canta santo, fica o Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, se é livre,